Continuando exercícios, sistema métrico decimal. Vamos lá para o slide. Você já tem esse slide aí. E esse exercício, olha lá, vamos para a lousa. Esse exercício aí é um exercício extremamente interessante. Ele só está cobrando a ideia da transformação de quilômetro para uma das unidades de medida das alternativas. Absolutamente só isso. E extremamente simples essa conversão, porque, ó, vamos fazer um comentário. Se eu tenho lá 161 decâmetros, para qualquer unidade de medida que eu converter, os valores, os algarismos do número não vão modificar. Não é porque eu vou passar de decâmetro para metro que esse cara aqui vai mudar de 161 para 162 ou 175, ou seja lá o que for. O 161 vai continuar aí. Se eu passar de decâmetro para hectômetro, por exemplo, a vírgula está aqui, vai passar para cá, vai ficar 16,1 hectômetro. Então vamos colocar aqui, ó. Isso equivale a 16,1 hectômetro, que equivale a 1,61 quilômetro, que equivale a 1.610 metros, e assim por diante. Percebam que o 161, né, continua presente em qualquer uma dessas conversões. Então, no exercício, está dizendo que em uma viagem de 185 quilômetros entre as cidades de Marroquino e Mantiqueira, ora, se a viagem entre Marroquino e Mantiqueira tem 185 quilômetros, e a pergunta do exercício é qual a distância total percorrida pelo viajante, é claro que a distância total percorrida pelo viajante é de 185 quilômetros. Ora, né? Então, exercício do estilo pegadinha, né? Tem lá, o viajante andou 1/3 do percurso a pé, aí o cara põe 1/3 de X. E depois 1/3 de carro, mais 1/3 de X. E o restante de ônibus, que é 1/3 também, 1/3 de ônibus. Aí coloca lá 4 dias, velocidade do ônibus. A pessoa fala, porra, é impossível determinar esse negócio. Claro que não. Se a viagem é de 185 quilômetros, claro que a distância total percorrida pelo viajante é de 185 quilômetros, né? E olha, os algarismos 185 entre as alternativas só tem lá na alternativa C de cão. Então só pode ser a alternativa C de cão. Mas vamos confirmar? 185 quilômetros para decâmetro. Então nós estamos aqui, queremos vir para cá para decâmetro. Então a vírgula vai deslocar para a direita 1, 2 casas. Portanto, temos o 185 e vamos colocar mais 2 casas, passando esse negócio aqui para decâmetro. Vírgula estava aqui, hectômetro, decâmetro, né? 18.500 decâmetros. Alternativa C de cão. Então percebam que às vezes o exercício ele é enorme e está cobrando apenas atenção, interpretação, e aí acabou cobrando uma conversão do sistema métrico decimal extremamente simples de ser feita, né? Mesmo porque eles não colocaram algarismos iguais entre as outras alternativas. Então, mais uma vez, a importância do que eu venho falando, e isso serve para qualquer matéria, né? O ideal é que você leia o exercício completamente, entenda do que se trata, para depois elaborar a resolução dele. Eu sei que você tem pouco tempo na prova, mas isso, acredite, economiza o seu tempo. Você começa a ler o exercício, já quer ir fazendo passo a passo, olha o tempo que você ia perder quando chegasse a ler o raio da pergunta, né? Você teria perdido aquele tempo todo tentando fazer um cálculo que nem dá certo. E ainda se chegar no final e perceber que a pergunta tem resposta óbvia, ainda vá lá.
O pior é quem está tentando fazer o cálculo e não consegue, bate o olho na alternativa e vê que tem uma lá, impossível determinar. Oba, é essa, não está dando para determinar mesmo. E não é a alternativa C de cão. Tranquilão? Vamos para outro. Próximo exercício é daquele tipo lá que eu digo que é interessante que você desenhe a piada, né? Então vamos lá para a lousa. Tá dizendo lá, o homem partindo do ponto A, vamos colocar o ponto A aqui, ponto A em direção ao ponto B. Então, vamos lá até o ponto B. Legal, vamos fazer vários comentários nesse exercício. Caminha 0,8 decâmetros. Vou colocar aqui, ó, 0,8 decâmetros. Antes de parar e voltar pelo mesmo caminho em direção ao ponto A. Então, vamos voltar pelo mesmo caminho em direção ao ponto A, parando após ter percorrido 600 centímetros. Ah? Então, ele andou de A em direção ao ponto B, andando 0,8 decâmetros, para e volta pelo mesmo caminho em direção ao ponto A, parando após ter caminhado por 600 centímetros. Tranquilo? Bom, primeiro comentário, que neste exercício, preste atenção nisso, olha lá. Primeiro comentário que neste exercício não interfere em nada, mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado em outros. Se eu perguntar qual a distância de A até B, com certeza muita gente vai responder, ora, de A até B, bico, tem 0,8 decâmetros. Negativo. O exercício não está dizendo que ele chegou no ponto B, né? Está dizendo que ele saiu do ponto A, olha lá, em direção ao ponto B. Caminha 0,8 decâmetros antes de parar e voltar. Eu não sei se ele chegou no ponto B. Repito, essa atenção que eu estou chamando não interferiria na resolução, não interfere na resolução deste exercício, mas em algum outro poderia dar problema. Então, presta bem atenção no enunciado do exercício para não cair em armadilha. Legal. Então, ele andou 0,8 decâmetros e voltou 600 centímetros. Vamos passar esse negócio todo para metro. Ué, mas peraí. Não é interessante passar para a unidade de medida das alternativas? Perfeito. A melhor coisa que você pode fazer é passar para a unidade de medida das alternativas. Mas se você reparar aí, as alternativas estão em unidades de medidas diferentes. Nesses casos, o melhor é que você passe para a unidade padrão, porque é a unidade que tem equidistância, ou seja, está tão longe das outras, sempre na mesma proporção. Está a 3 de quilômetro, a 3 de milímetro, a 2 de hectômetro, a 2 de centímetro, a 1 de decâmetro, a 1 de decímetro. Então, você passando para a unidade padrão, fica mais fácil de observar qual a resposta seria correta. Além daquela jogada lá que nós comentamos no exercício anterior, dos algarismos, que é claro, é óbvio que não vão mudar os algarismos, apenas a vírgula é que troca de lugar. Bom, vamos passar esse negócio todo aí para metro. Então, temos decâmetro para metro, uma casa para a direita. A vírgula está aqui, passou para cá, então ele anda do ponto A em direção a B por 8 metros. Para e volta pelo mesmo caminho e para de novo após percorrer quantos metros? Vamos ver. 600 centímetros. Centímetro para metro vai para a esquerda, né? Está aqui centímetro, nós vamos voltar. Decímetro, metro. Vai lá no número, está aqui a vírgula, decímetro, metro. 6 metros. Tranquilo? E aí o exercício quer saber qual a distância entre o ponto inicial, vai lá e marca o ponto inicial. Está aqui. E o último ponto onde ele parou, marca lá, o último ponto onde ele parou está aqui. Tranquilo?
Ora, é normal, isso eu acompanho nas aulas presenciais, é normal a pessoa responder que a distância do ponto inicial até o último ponto onde ele parou é de 14 metros. E aí assinala a alternativa B de bola, 1,4 decâmetros, que é claro que vai ter alternativa para o erro, né? Mas isto eu responderia em duas oportunidades. A primeira, se o exercício tivesse perguntado qual a distância total percorrida pelo homem, aí sim, distância total, 8 mais 6, 14. Ou, se o exercício não dissesse que ele voltou pelo mesmo caminho. Porque aí ficaria assim, não é do exercício. Seria desta forma, ó. Ponto A, ponto B, 8 metros. E aí continua do ponto B até o ponto C, por mais 6 metros. Ou para cá, ou para cá, ou para lá, ou para cima, né? Tanto faz. Aí a distância do ponto inicial até o último ponto onde ele parou. Vamos ver. Ponto inicial, último ponto onde ele parou. Qual é a distância que tem? 8 mais 6, 14 metros. Que daria a alternativa B de bola. Só que aqui, nesse exercício, ele está dizendo que o homem parou e voltou pelo mesmo caminho. Então, ele está comendo o caminho que ele já fez. E está perguntando apenas qual é a distância, entre o ponto inicial e o último ponto onde ele parou. Então, só quer saber o tamanho, ou seja, a distância deste pedacinho aqui que eu estou destacando em vermelho. Ora, se isso tudo aqui tem 8 metros e esse pedaço aqui tem 6, esse pedacinho aqui, que equivale à distância entre o ponto inicial e o último ponto onde ele parou, é de 2 metros para completar os 8. Então, a resposta do exercício tem que ser 2 metros. Aí vamos lá nas alternativas e não encontramos 2 metros. Encontramos o algarismo 2 na unidade na alternativa A e na alternativa D de dado. Ah, também tem na E. Ué, mas na E tem um 4. Eu não vou criar um 4 aqui, né? O 2 sozinho está na alternativa A ou na alternativa D. Ora, já dá para ver logo de cara qual das duas é. Mas vamos ver. A primeira é hectômetro. Vamos passar isso aqui para hectômetro. Metro para hectômetro, vai voltar 1, 2. Então, vai ficar assim, 0,02 hectômetros. Está aqui em metro, decâmetro, hectômetro. 0,02 hectômetros. É o que está na alternativa A? Não. Então, vamos ver a outra alternativa, que é a alternativa D de dado. Vamos passar isso para decímetro. Metro para decímetro. Uma casa para a direita. Então, se eu tinha 2 metros, vai virar 20 decímetros, porque a vírgula estava aqui e eu tenho que passá-la uma casa para a direita. Resposta do exercício: a distância entre o ponto inicial e o último ponto onde o homem parou é de 20 decímetros, que está lá na alternativa D de dado. Então, muito cuidado com essa ideia de distância. A gente precisa saber qual é o caminho a que está sendo considerado e qual o pedaço que a pergunta do exercício está se referindo. Tranquilo? Até o próximo bloco.